Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. O assunto hoje é atendendo a muitos pedidos para eu contar as nossas experiências em Manaus. São tantas coisas que, na verdade, nós vamos ter que começar dividindo em 3 partes. Então, não se esqueçam de se inscrever, apertar o sininho da notificação, porque quando forem os outros vídeos, vocês vão ser avisados. Deixar o seu like e, se possível, um comentário. Sempre esqueço. E compartilhe para dar uma força pra gente aqui no canal. Então, agora vamos à primeira parte. Uma noite, meu marido chega do trabalho com uma cara meio assim séria. O que aconteceu? A gente conhece cara de marido, né? Ele falou, é que vai ter uma remodelação na empresa. Gente, eu fiquei assustadíssima na hora. Você vai ser mandado embora? Aí ele falou, vou. E assim, pasma olhando pra ele, ele falou, mas eu vou ser readmitido. Como assim você é readmitido, mandado embora? Que coisa louca. Ele falou, porque é o seguinte, eu fui convidado para ir trabalhar em Manaus e vai ser muito bom para minha carreira. E eu preciso dar resposta ainda. Eu acho que vai ser sim, porque eu acho que você vai concordar. Bom, eu fiquei meio assim. Falei, Manaus, Manaus, vamos pra Manaus. Hoje não se sabe da Amazônia. Imagine há quase 40 anos atrás. Aí eu falei, vai ser bom pra gente? Ele falou, vai, muito bom. Eu falei, então, vamos ver o que dá. Porque é interessante que quando nós éramos noivos, ele tinha uma mania de dizer que a gente ia mudar para a Amazônia. Teve um tal, uns loteamentos lá, umas coisas. Ai, vamos morar na Amazônia. Mas era uma coisa assim que, sabe, ficou daquela conversa de quando a gente é novo e não tínhamos filhos, não tínhamos nada. E de repente, não é que aparece Manaus de novo na nossa vida? Claro que nós aceitamos, até porque a gente sabe que esses convites são feitos uma vez só. Se você aceita, ótimo. Mas se você não aceita, pode ficar uma situação meio difícil para o funcionário. Aí, avisar para a família. Foi uma loucura! Uma loucura! Uma das minhas cunhadas, que obviamente, como a gente, era ignorante, e outra, não existia o Dr. Google naquela época, para a gente pegar informação, ver fotografia, nada, zero. Eram poucas informações que se tinha de livros, de qualquer coisa assim. Aí a minha cunhada chega e fala, uma das cunhadas chega e fala assim, vocês vão morar numa oca? Eu falei, não, acho que nós vamos morar numa casa. E era muito gozada, porque as perguntas que as pessoas faziam quando ficavam sabendo, achavam que nós éramos loucos. Enfiar 4 crianças na bagagem, o Ri na época tinha 13 anos, e por aí a escadinha até o Rafa, que tinha 4, enfiar todo esse povo dentro de uma mala e ir embora para um lugar que naquele tempo eram 6 horas de avião. Era uma loucura, era uma loucura. Bom, aceitamos, a gente sempre foi meio aventureiro, sempre gostou de novidade, então vamos começar a organizar a nossa ida para Manaus. A empresa tinha uma estrutura muito boa para ajudar quem iria mudar, que a gente de repente ia ser meio que expatriado, né? Tive que ir antes para poder ver, escolher uma casa, conhecer o lugar, dar uma sapeada no ambiente, né? Escola para os meninos, detalhe. Isso era meio de ano e nós iríamos mudar, porque quando eu falei, tá bom, quanto a gente vai falar? Vai ter tempo. Em janeiro. Como janeiro? 6 meses para fazer uma mudança louca dessa? Bom, era o que tínhamos para aquela época. Lá vai meu marido e eu para Manaus para conhecer. Eu não tinha a menor ideia, gente, do que eu ia encontrar pela frente. Aí ele vira para mim e fala assim, daqui a pouco nós vamos começar a sobrevoar o Rio Negro. Nossa, Rio Negro é uma coisa que a gente sabe que é um negócio maravilhoso, que é imenso. Gente, mas bote imenso nisso. Eu vi um rio gigante, falei, é esse? Ele falou, não é ainda. Eu falei, nossa, se não é ainda.
Continuamos a viagem, eu lá na janelinha olhando tudo. De repente ele falou, esse é o Rio Negro. Gente, que majestade. Você fica não sei quantos minutos sobrevoando aquele negócio de margem a margem. É uma coisa, como diria uma amiga minha, translumbrante. Aquele mato, aquele verde, aquele tapete lá embaixo, um monte de tonalidades. É a coisa mais maravilhosa. Chegamos no aeroporto. O aeroporto na época era bem pequenininho e eu não me lembro se nós tivemos que fazer alfândega para entrar, porque para sair precisava fazer alfândega por conta da Zona Franca. A Zona Franca é o seguinte, como lá era uma região que era um pouco afastada, não tinha muito fomento, então a ideia foi levar indústrias para lá que pudessem gerar emprego, desenvolvimento para a região e com uma, sei lá, acho que sem imposto, era alguma coisa assim. Por isso, se você trouxesse coisas além da cota que já existia, que é a cota que temos até hoje, seria considerado contrabando. Então, para você sair, você tinha que declarar o que você estava trazendo, porque realmente tinha alfândega, assim, de olhar exatamente como hoje, olhar a mala, a bolsa, mas enfim, então era um parto a gente conseguir sair de lá, porque tinha uma certa burocracia, porque essas coisas viriam para São Paulo para ser vendidas aqui, as fábricas eram lá, tinha empresas imensas, pátios enormes, plantas gigantescas de empresa, né? Até logo, classe! Até logo, professor Tibus! Bom, cheguei eu lá no aeroporto, saí do avião, quase voltei com aquele bafo quente do Finger. Como é quente! Imediatamente você começa a suar. E eu com aquela minha roupa de paulista, eu morro de medo de frio dentro de avião, então eu tava com uma roupa mais composta. Fomos pro hotel, fiquei encantada com tudo, porque é uma cidade que era meio pequena na época, né? E me encantou de ver, é muita novidade, né? As plantas são totalmente diferentes, a vegetação é diferente, o tipo de construção é diferente. Eu sei que eu falei, bom, já estou gostando. Aí toca começar a sair com o corretor para procurar casa. É meio complicado, porque nós temos um hábito de certo tipo de casa e eles lá têm outro tipo, as casas são diferentes, porque o clima é diferente. Então as casas são realmente muito diferentes. Coisas que nós, na época, né, achávamos que era importante, era difícil de achar, porque era diferente lá, não era nem ruim nem melhor, era só diferente, questão de se adaptar. E como eu sou uma pessoa absolutamente adaptável, eu vi que realmente eu ia levar aquilo adiante numa boa, né? O mais interessante dessa história toda de procurar 1 milhão de casas, até eu achar que eu me identifiquei melhor, que detalhe, eu queria morar numa rua sem asfalto, porque eu queria que os meninos aproveitassem muito a vida deles. E eu, na minha cabeça, coisa de mato, né, eu achava que seria o ideal que a gente morasse numa rua que não tivesse asfalto. E fica meio complicado, porque é uma cidade, tudo asfaltado. Como que eu queria arranjar uma casa num lugar sem asfalto? Errou! Era um complicador a mais, mas depois nós vimos que não era tão complicado assim. Fomos a uma casa num bairro que eu nem me lembro. A casa era uma gracinha, achei um pouco fechada, uma casa baixa, as casas no geral são mais baixas lá, são térreas, na época. E entramos na sala, eu bati o olho assim numa coisa. O corretor veio todo feliz, falou, a senhora viu? O proprietário construiu uma lareira, porque sabe que os paulistas gostam de lareira. Bom, gente, eu tive que ficar quieta, a vontade foi de rir. Meu Deus do céu, lareira numa terra quente dessa. Mas eu vou explicar por que essa situação dos paulistas. Senta que lá vem a história. A Zona Franca, naquela época, estava tendo uma segunda leva de muita gente estrangeira. Porque lá a gente brincava, o pessoal falava, você vai para o Brasil quando a gente viria para São Paulo. Então, eles estavam querendo fazer de tudo para ter acomodação que o pessoal do resto do Brasil, porque tinha gente do Rio, do Sul, a maioria daqui de São Paulo, porque cada empresa de cada lugar da federação tinha sua empresa lá
e levava os seus funcionários, cada um de um lugar. Então foi gozado isso, porque eles estavam tentando uma graça, eu acho assim, de uma certa forma, uma coisa importante economicamente, óbvio, mas eles estavam querendo se adaptar para realmente tentar agradar quem estava vindo de fora. Claro que eu não fiquei com a casa de lareira, achei uma casa recém-construída num bairro novo da cidade, que era meio perto do distrito industrial, que é como chama até hoje a área industrial. Era perto, assim que eu digo, porque era no caminho. Porque naquela época, Manaus era tão pequeno, que a gente dizia que sempre estava a 15 minutos de cada lugar de onde você estivesse. Era muito boa, era uma cidade de interior, era muito divertido. Então, o que aconteceu? Eu me encantei com essa casa. Ele fez 2 casas gêmeas, exatamente iguais, uma do lado da outra, era um terreno gostoso, um jardim grande, um quintal meio pequeno, mas tinha uma coisa lá atrás, que seria uma rua para serviço. Então era muito bom. E o dono realmente era um paulista. Então ele tinha mais ou menos ideia do que a gente gostava. A casa era muito bem distribuída e tinha uma piscina. Que o pessoal falava, ai, casa com piscina. Sou rica! Gente, lá todo mundo tem pelo menos um tanque no quintal, porque é muito quente. Então as pessoas têm piscina. Gostei da casa, me animei, e ele tinha feito o seguinte, ele foi meio esperto, ele não fez o jardim, porque ele falou, olha, eu vou deixar para fazer o jardim no gosto de quem vai morar a casa. Bom, me refestelei, né? Aí falei, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. Montei todo como eu queria o jardim, ele foi gentilíssimo, só que tinha uma coisa, a piscina. Ele achava que porque ela era pequena, realmente ela era pequena, só que ela era bem funda. Que uma piscina pequena dessa não precisava de tratamento. Então, não tinha motor, não tinha filtro. Tinha lá um motor para a gente aspirar. Só que como não tinha filtro, a gente aspirava a piscina, a água ia embora. Aí você tinha que encher. Isso eu só fui descobrir mais tarde, que tem muita história legal dessa piscina para contar. Escolhida, fomos visitar escolas. Eu morei da primeira vez 4 anos. Meus filhos foram para 3 escolas, que realmente era complicado, a adaptação era muito diferente daqui. Enfim, voltamos para São Paulo, animadíssimos com foto da casa para mostrar. Aí começaram as despedidas. Almoço num, almoço no outro, jantar aqui, jantar ali, amigo perguntando, isso é castigo ou é promoção? Não, é promoção. Então assim, sabe, foram 6 meses muito dinâmicos. Eu tinha uma verba para fazer, para mobiliar a casa, porque eu ia precisar, né? Então nós tínhamos essas facilidades que você tem quando você faz mudança. Então, gente, aquela farra. Vamos comprar isso, comprar aquilo, o que cabe, o que não cabe. Foi um horror, porque faltavam uns 4 dias para a mudança começar a ser embalada e não tinha chegado tudo. E eu fiquei mesmo, foi desesperada. Matriculamos as crianças na escola, lá. Apesar de não poder naquela época, eles fizeram essa, como é que chama, essa... Ai, nossa, como é que chama agora? 3 dias depois... Abriram essa exceção para os meninos, então nós já matriculamos desde julho, como se eles estivessem frequentando lá. Não sei como fizeram, mas fizeram. As crianças não podiam repetir, não podiam ficar de recuperação, não podia nada, senão não ia poder frequentar lá. Chegou no Natal, aparece de presente pra gente uma cadeira espreguiçadeira de fibra gigante que era para pôr do lado da piscina. Eu falei, gente, eu não acredito, tem mais essa tranqueira para levar. Porque nós fomos aconselhados pelo pessoal da empresa que a melhor forma de você se adaptar num lugar diferente é você levar tudo que é seu, tudo, tudo. Eu segui a risca. Eu devia ter uns 140 vasos, entre vasos e vasinhos e vasões, pois eu resolvi que eu ia levar todos. Você tá falando sério? Ih, rapaz. O rapaz da mudança, quando ele foi lá para fazer o orçamento, falei, vou levar as minhas plantas. Acho que ele achou que estava falando com o ET. Mas dona Silvia vai morrer. Falei, Não tem problema se morrer, eu vou levar. Se morrer lá, eu jogo fora. Eu quero levar os meus vasos. Não. 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 aí então o que ele fez? Ele aconselhou que eu pedisse pro jardineiro podar tudo, cortar tudo e vamos pôr lá dentro e vamos rezar, né? Todo mundo morreu!
Acabou. Então quase que tinha mais caixa com planta do que caixa com mudança. Essa é a grande verdade. Os meninos do meu Euforia achando aquilo o máximo, porque, primeiro, mudar, fazer uma mudança dessa, ir para um lugar que ninguém conhece, que ninguém sabe que existe. Então, chegou o dia de ir embora. Bom, gente, esse é o final, então, do primeiro vídeo. Semana que vem tem mais. Não se esqueçam, inscrevam-se no canal, aperte o sininho da notificação, deixe seu like, comente e dá uma espalhada compartilhando. Ajuda muito o canal. Mua!